Sejam bem-vindos ao canal Shop das Máquinas. Estamos aqui para mais uma aula grátis do curso Shop das Máquinas. Aqui você aprende de verdade. Sabia que você pode aprender tudo sobre máquina de costura? O Shop das Máquinas é uma escola de mecânicos e de costureiras que ensina tudo sobre máquina de costura. Se você quiser aprender tudo, acesse aqui esse código QR, aponte sua câmera para esse código aqui, que vai abrir a página para você ter acesso a todas as aulas do curso Shop das Máquinas. Se matricule e aprenda tudo sobre máquina de costura. E na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Hoje vamos aprender uma aula importante, uma regulagem importante da máquina de costura, que tem a ver com a máquina de costura ficar quebrando agulha ou falhando ponto, tá? Então esse é um dos defeitos cruciais em máquinas de costura. Nós vamos explicar hoje para você um dos motivos que causam esse defeito. Nós vamos falar sobre barra da agulha da máquina de costura, como regular a agulha da máquina de costura. Esta aula complementa uma outra aula que já temos aí no curso. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, tá? Se você já é inscrito, não precisa se inscrever não. Mas se você ainda não se inscreveu, é muito fácil, olha. Vem aqui no cantinho da tela do vídeo, tem um íconezinho Shop das Máquinas, clica nele para se inscrever. Ou então, você pode também vir aqui, ó, e clicar em inscrever-se, tá? Se aqui já tiver em azul, é porque você já está inscrito. Vai ter essa palavra escrito aqui, tá bom? Basta fazer isso uma vez. E então assista na playlist o outro vídeo que explica sobre outras regulagens de máquina de costura. Então vamos para a regulagem do ponto da máquina de costura. Regular a barra da agulha para evitar ficar quebrando a agulha e evitar ficar falhando o ponto. É uma regulagem bem simples. Você vai precisar apenas de uma chave de fenda. Mas assista o vídeo na íntegra, sem pular, porque eu vou dar duas dicas importantes para poder dar certo a regulagem. Se você pular essas dicas, não vai dar certo a sua regulagem aí, tá bom? Então vamos para as explicações. Pois bem, já estou aqui na bancada com a máquina de costura Singer. É muito fácil fazer a regulagem da barra da agulha na máquina de costura Singer, porque ela tem marcações que podemos seguir. Então qual o defeito que ocasiona uma barra da agulha desregulada? Ela faz a agulha ficar batendo na lançadeira lá embaixo, quebrar a agulha. E ela faz também falhar ponto na agulha dupla ou falhar ponto na malha, tá? Mas é importante lembrar que, como eu disse, essa regulagem ela é relacionada a uma outra regulagem também do tempo da lançadeira, tá? Primeiro você regula aqui a barra da agulha, depois você regula o tempo da lançadeira. Então vamos lá. Olha, todas as máquinas de costura, elas têm que regular a altura da barra da agulha certinho para não ficar quebrando a agulha lá embaixo, nem falhando o ponto. E qual é a regulagem correta? Como eu disse, tem duas regras importantes para ser levada em consideração para não ficar quebrando a agulha, para não dar a regulagem errada. Qual é a primeira regra? É identificar se realmente a regulagem da agulha é que está errada. Acontece muito nessas máquinas de costura de gastar as buchas da máquina de costura e aí ela começa a falhar. Então, como que eu identifico se está gasto? Eu vou colocar a máquina em costura reta, levanto a barra da agulha e vou balançar ela aqui, olha. Põe a mão aqui e balança. Ela tem que ter um leve balançar. Se esse balançado for muito grande, para frente e para trás, então uma leve folga precisa ter, para a peça não ficar presa e poder articular o zigue-zague. Só não pode ser muito essa folga aqui. Então eu verifiquei aqui, olha, essa está normal. Outra folga que ocorre muito nessa máquina de costura são aqui no suporte vibratório. Suporte vibratório é essa peça branca aqui, ó. Dentro dela tem uma buchinha e ela gasta essa buchinha. Então você vai pôr a mão aqui em cima e balançar também para ver o tanto que balança, olha. Tá bem pouquinho, então tá normal, tá? Então essa é a verificação. Se você verificar isso, tiver com folgas aqui, a máquina não vai dar regulagem, você vai ter que trocar essa peça, tá bom? Você acha ela para vender no shopdasmaquinas.com.br. Pois bem, já verifiquei, esse é o primeiro fator a ser levado em conta. Está correto, né? Tá bom? Agora então que já foi conferido, vamos fazer as regulagens. Você observe aqui que tem 3 anéis marcados aqui, ó, 3 sulcos no eixo da barra da agulha. Se chama barra da agulha essa peça aqui. Alguns modelos têm apenas 2. Como que eu faço a regulagem da máquina? Como que é a conferência? Aqui é o seguinte, olha. Levando em consideração de baixo para cima, eu vou usar o primeiro e o segundo anel como referência. Para que serve o primeiro e para que serve o segundo? Todas as máquinas de costura Singer, o segundo anel aqui determina a altura da barra da agulha. Então, olha, eu vou girar a máquina aqui até ela chegar no ponto morto inferior. O que é o ponto morto inferior?
É o ponto em que a barra da agulha desce tudinho, ó, desceu, começou a subir, ó. Quando quer começar a subir, antes de começar a subir, esse é o ponto morto inferior, tá? Nesse ponto morto inferior, a barra da agulha tem que estar aqui no segundo anel. Tá vendo aqui o segundo anel aparecendo, ó? Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Vou empurrar um pouquinho a barra da agulha só para você ver que o anel tá marcado, tá posicionado aqui, ó. Tá vendo ele ali, ó? Olha ele ali, ó, tá? Então essa é a altura da barra da agulha. Como que eu regulo ela? Se tiver fora esse parafusinho aqui, eu vou soltar ele e vou abaixar ou suspender. Olha, veja que eu baixei demais. Deixa eu aproximar mais para você ver. E aqui eu suspendi demais porque sumiu o anel. Então o anel tem que estar aparecendo aqui, ó. Certo? Ó, olha ele aqui. Tá? Tem que estar aparecendo. Essa é a regulagem de altura. Mas deixa eu dar outro detalhe importante que eu falei, que deve ser levado em consideração para não quebrar a agulha dupla nem ficar falhando o ponto. Esse é o segundo fator a ser levado em consideração. Olhando aqui de lado a máquina de costura, viu que o barrador de agulha ficou assim, o prendedor de agulha? Então, sempre que eu regular a altura da barra da agulha, eu tenho que regular esse alinhamento. Lá eu não apertei ainda, então eu consigo virar aqui, ó. Olha lá, virou. Só que eu virei demais. Vou voltar um pouquinho. Aí, certo? Então, olha, ele tem que estar alinhadinho na horizontal. Nesse sentido aqui, ele tem que estar alinhadinho. Tá um pouquinho fora ainda. Aí, certo? Por que que é importante esse alinhamento? Se ele estiver fora, a agulha dupla vai falhar o ponto de uma das agulhas ou vai ficar quebrando a agulha dupla, tá? Então, eu regulei ali, eu posso apertar aqui. Terminei essa regulagem, eu vou dar um giro completo na máquina e conferir. Sempre faz isso, olha, dá um giro completo no volante da máquina com a mão. Confere, ponto morto inferior, ó, ponto morto inferior, tá lá a marcação no anel. Deu o alinhamento? Perfeito. Olha aqui o que vai acontecer quando ela tá alinhada, ó. Deixa eu tirar a chapa para mostrar para vocês. Se ele não estiver na altura correta, o que acontece? Quando a máquina estiver costurando, ela vai bater ali, ó, nesse canto aqui da lançadeira. Deixa eu dar um foco para vocês verem. Tá vendo a ponta da agulha? Ó? Se ela estiver muito baixa, ela bate ali no canto da lançadeira. É onde faz ficar quebrando a agulha, tá? Ó. E onde faz falhar o ponto, certo? Então agora eu coloco em costura reta. Tá aí a regulagem. Muito fácil, né? Muito fácil. Mas isso, se sua máquina de costura for modelo antiga, que esses marcadores não é aqui em cima, é aqui embaixo. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês. Então se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo ensinando como que regula a barra da agulha nos modelos de máquina de costura mais antigas da Singer, que a marcação dela for embaixo, e também em outros modelos que não tem marcação, tá ok? Gostaram aí da regulagem? Muito fácil, né? Muito fácil. Então, fazendo essa regulagem, a máquina não vai falhar ponto na malha, não vai ficar quebrando agulha, nem tampouco quebrando agulha dupla, tá? Então, sempre lembre, a regra é verificar desgastes na bucha e 2, verificar o alinhamento da barra da agulha aqui, ó, tá? Vertical e horizontal assim, ó, essa regulagem aqui, tá? Mas para que serve o primeiro anel aqui, o primeiro risco? Aí no canal tem um outro vídeo que explica, tá? Se você não for inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, basta ir lá na playlist e assistir regulagem de termo da lançadeira. Lá eu explico para que serve esse primeiro anel, tá bom? Essa foi mais uma das aulas do curso Shop das Máquinas. Aqui você aprende de verdade. Quer aprender tudo sobre máquina de costura? Aqui, olha, acesse esse código QR para você ter acesso. Gostou da aula? Dá o seu like aí. Ah, comenta aí embaixo o que você achou da aula. Comenta aí se está tendo alguma dificuldade, se você conseguiu identificar na sua máquina, se sua máquina tem desgaste, qual o modelo da sua máquina e de onde que você é. Eu quero te conhecer. Te vejo na próxima aula.